é mostrar o Deus que tem o controle de todas as coisas. E o Deus que tem o controle de todas as coisas determinou tudo. Você crê nisso? A Bíblia diz no Salmo 139 que os meus dias e os seus dias já foram determinados por Ele. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, um fio de cabelo, sendo que Deus não tenha o controle. Então esse texto aqui, ele vem nos mostrando que Deus é o Deus que tem o controle do tempo, mas ao mesmo tempo quer nos ensinar também que nós, como frágeis pecadores e mortais, Ele quer nos ensinar que nós não temos o controle de nada, do tempo, nós não temos o controle de nada, Ele tem o controle de tudo. Você crê nisso? Então esse texto aqui quer mostrar isso, a soberania de Deus. E esse Deus que intervém, na hora que Ele quiser intervir na história, no tempo, nessa realidade humana, Ele intervém. Eu quero falar aqui que nós sabemos que existem duas expressões aí sobre o tempo, que é o tempo na realidade grega lá, é o kairos, que é o tempo de Deus, que não se limita à realidade humana, e o cromos, que é o tempo nosso. O relógio seu está marcando quantas horas? 8 horas e 5 minutos, quase. Então esse é o tempo cromos nosso. E o kairos é o tempo deste Deus que determinou tudo, que tem um controle de tudo, e na hora que Ele bem entender, Ele intervém na história, na minha vida, na sua vida. Ele muitas vezes, na realidade humana, eu vou usar uma linguagem humana aqui, Ele permite as inconveniências, e Ele utiliza das circunstâncias da vida para poder mostrar que Ele é um Deus presente e que tem um controle de tudo. E nós entendamos qual é o tempo que eu e você estamos vivendo, e Ele quer nos ensinar também que nós possamos aproveitar o tempo em que nós estamos vivendo. E se nós não compreendermos esta realidade do tempo, nós iremos pirar, porque todos nós que estamos aqui, você que me assiste, que me ouve, haverá algum momento da tua vida que você vai perder alguém, que você vai ter na sua casa o luto, você vai ter na sua casa, batendo porta adentro, a enfermidade. Vai ter um momento que você vai odiar. E quando a gente teme a Deus, conhece a Deus e estuda a Bíblia, então esse texto aqui quer nos ensinar para que nós não soframos, para que nós não percamos a visão de Deus, porque o Deus que está no controle está aqui nos ensinando que a qualquer momento eu ou você iremos enfrentar algum dilema, algum problema, um tempo de morte, um tempo de perda, um tempo onde você vai odiar, um tempo em que você vai ter de deixar de abraçar. Inclusive, já aconteceu comigo, eu no meu fogo de apaixonado, chegar para Giselde e ficar grudando nada demais, sai para lá. E como a gente era novo, casado, eu pensava assim, será que ela não está gostando de mim mais? Então você tem que aprender isso, viu, maridão? E você que está aí namorando, e você que está noivo, há tempo de abraçar e deixar de abraçar. O pregueiro demais não pode, tá ligado? Vai ter momento que a gente tem vai ter momento de abraçar, até na igreja, porque nós somos gente, somos seres humanos. Você quer ver? Tem dia, não sei se acontece contigo isso, mas eu acho que acontece só comigo, porque talvez por causa dos meus traumas, das mazelas que ainda estão guardadas no baú aqui da minha alma. Tem dia que eu estou assim, eu encontro alguém e eu cumprimento a pessoa assim com tanta alegria, mas tem dia que eu falo, tudo bem, bênção? Acontece contigo? Tem dia que eu acordo assim meio luado. Tem um tanto tempo que você está comigo aqui, você nunca notou isso não? Tem dia que eu estou luado. É assim. Tem dia que você está sorrindo para todo mundo,
ninguém sabe o que aconteceu comigo naquele dia, você não sabe. Eu não sei porque você me olhou indiferente naquele dia. Talvez um problema, porque nós somos gente, nós não somos deuses. Deus não muda, Deus não varia, Deus é imutável. Por isso, quando a gente fala assim, olha meus irmãos, Deus está mais feliz hoje, é uma expressão humana, uma linguagem antropopática chamada, é atribuir sentimentos a Deus. Mas Deus não fica mais alegre e menos, Deus não fica mais triste e menos triste, Deus é. Agora nós não. Tem dia que você não está bem, e aquele dia que você não está bem, somente o seu psicólogo, o seu psicanalista lá, um amigo seu que conhece um pouco você, vai entender você. E é por isso que você tem de vez em quando compreender mais seu marido ou a sua esposa, porque naquele dia ela não está bem. Aí não é tempo de abraçar, mas é tempo de deixar de abraçar. Essa é a primeira que eu escolhi. A segunda eu quero escolher aqui é o primeiro: tempo de nascer e tempo de morrer. Quantas crianças nasceram? Mas é tempo de nascer no tempo agora de Deus para a tua vida. Tempo de nascer de novo. Tempo de entregar-se a Jesus, para que Deus faça de você uma nova criatura. E nesse aspecto, as portas estão abertas. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a tua voz, a voz de Deus, não endureçais o quê? Então é tempo de nascer para novos conceitos. É tempo de nascer para novos sonhos. É tempo de nascer para uma nova mentalidade. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos tomar forma deste mundo, mas nós precisamos de renovar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é tempo de nascer. Talvez você está aqui nessa noite e você tem cada conceito. Quantos tem conceitos mais estranhos? E você tem de abrir, bênção. Você principalmente que estuda. Eu tenho muita dificuldade com alguns líderes, alguns teólogos, não os desprezo, daqui a pouco falar sobre isso, mas que pegam muitas vezes um conceito doutrinário e apega tanto aquele conceito doutrinário e acaba desprezando outros líderes, outras pessoas que creem diferente dele. E muitas vezes aquele conceito que ele tem doutrinário, ou talvez você está aqui e tem um conceito aí que não seja doutrinário, ou sobre alguma realidade da vida, a pessoa se fecha tanto que esquece que sempre há tempo de nascer, há tempo de fazer morrer conceitos que não estão produzindo, na verdade, novidade na vida, na família. Então é tempo de nascer e tempo de morrer. Podia juntar, mas há tempo de quê? Deitar fora. E agora eu quero falar que estamos chegando há poucos dias para terminar o ano 2014, e eu não sei se você tem essa mania, quer ser bem prático aqui, guardou aquela calça que o feixe quebrou, já tem 6 meses, guardou aquela blusa que rasgou aqui de baixo, já tem 1 ano. A gente começa a juntar algumas coisas, e inclusive alguns pegam alguns quilinhos, estava pesando 78, agora já está com 98 ou 108, aí fica na expectativa de ajuntou no guarda-roupa ou num baú que comprou aquelas roupas, os cabides estão cheios de blusas, e fica assim: segunda-feira eu começo o regime, segunda-feira, tem alguns já conversam com as roupas, daqui 3 meses eu te visto. É tempo de ajuntar, mas há tempo, e quem sabe é o tempo, se agora é final do ano, de deitar fora aquelas roupas que não prestam mais, aquele aparelho que quebrou, que o técnico já falou que o preço fica maior do que o valor de um novo, sabe? A gente vai juntando coisas. Eu estou colocando coisas
bobas do dia a dia, aquele sapato que você guardou e está lá, e vai crescendo, e vai enchendo o guarda-roupa, e daqui a pouco aquele pauzinho do guarda-roupa empena e quebra. A sapateira não cabe mais, e é um chama para as baratas. Então é tempo de deitar fora. Tudo tem o seu tempo, é tempo de ajuntar. E eu quero falar com você que é pão duro, porque talvez você está juntando dinheiro. É pecado ter um dinheirinho na poupança, pastor? De jeito nenhum. É pecado a gente juntar um pouquinho, economizar. Minha mãe sempre falava o seguinte: quem guarda, come depois. Sabe? Mas o pior é quando a pessoa começa a juntar, e aí começa a entrar um espírito de miséria nele. O cara ganha bem, mas aquela roupinha, sabe, que nem o ferro passa mais, e vai juntando. Ué, pastor, então eu vou espalhar, fazer igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não é isso não. Mas você vai ter de pedir a Deus graça, porque se nós não soubermos, se nós não tivermos sabedoria de guardar, mas para saber depois utilizar e deitar fora, no sentido de ajudar alguém, de ser generoso, de abençoar alguém. E a gente começa a ter uma ideia, e isso aconteceu numa igreja que eu trabalhei, e no início, quando eu comecei a trabalhar também aqui, eu vi isso, porque alguns irmãos, tanto aqui onde eu passei, tinha uma mesa velha em casa. Pastor Eugênio, na época eu era evangelista: olha, Eugênio, negócio é o seguinte, tem uma mesa aqui em casa, tá novinha, pastor, só quebrou a perna, pode levar para a igreja? E a gente naquela carência na igreja, quando eu comecei aqui, traz, aí ajuntando. É tempo de odiar e tempo de amar. É esquisito, não é? Tempo de odiar, mas precisamos de odiar algumas coisas em nós mesmos que está atrapalhando nossa caminhada. Eu mesmo, de vez em quando, me dá um ódio, e pode falar isso, quando eu sou precipitado. Eu fico com raiva de mim, fico com ódio quando eu sou indelicado com a Giselda, quando eu faço algo que está na velha criatura do Eugênio, que me atrapalha, que me embaraça. E talvez você tenha algumas coisas na tua vida que você tem de odiar. Sabe por quê? Tem gente que fala assim: olha, não, meu pai foi assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Não pode não, tem de mudar. Tem de odiar essas coisas que nos atrasam, que nos bloqueiam, que impede até mesmo a sua comunhão com os irmãos, que impede até mesmo a sua vida abençoada com a sua esposa, na tua casa. Então é tempo de odiar isso. Apesar que na perspectiva aqui de Salomão estava colocando exatamente que haverá momentos na vida nossa, debaixo do céu, em que você vai ter sentimento, alguém vai ter um sentimento contra você. Mas graças a Deus, que o Deus que nos ama, nos dá o seu amor. É tempo de amar, sabe? Amar os irmãos, amar um ao outro, amar aquilo que possa produzir diferença na minha vida e na vida do meu próximo. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo também de plantar e tempo de colher. Aí eu quero dar uma paradinha aqui. A Bíblia fala que tudo que o homem planta, o homem o quê? Colhe. O que nós temos plantado? Muita gente tem plantado o ódio, tem plantado a vingança, tem plantado calúnia, tem espalhado entre vizinhos, entre parentes, até na igreja, semeado contendas. E tudo que eu me planto, eu me colhe. Então há tempo de plantar e há tempo de colher. Tudo que eu planto, eu colho. Agora eu preciso pensar qual a semente que eu estou plantando. O que eu estou fazendo? O que eu estou plantando na vida, lá no trabalho, dos meus colegas de trabalho, na vida da minha esposa, das minhas filhas.
O que você, filho, tem plantado como filho? Porque a Bíblia fala que quem honra pai e mãe, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam o quê? Ditosos, prolongados, abençoados. Isso é promessa de Deus, irmãos. Se você não tem feito isso, não tem honrado teu pai e tua mãe, está vivendo dentro desse tempo onde você só está plantando desobediência, desrespeito. E é interessante que a Bíblia, quando fala para honrar pai e mãe, não está colocando aqui alguns detalhes, algumas cláusulas. Se seu pai for uma pessoa lustra, se seu pai não beber, se teu pai não, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam. Tem um momento na Bíblia que fala obedecei pai e mãe, e lá fala interessante o termo da frase: obedecei pai e mãe no Senhor. Aí tudo bem. Se o meu pai e a minha mãe estão me obrigando a ser um idólatra, a praticar pecados, ou praticar, ter algum comportamento que fere os princípios de Deus, a Bíblia fala: obedecei aos meus pais no Senhor. Aí tudo bem, eu posso quebrar, porque o meu pai maior é Deus, que governa a minha vida e é dono da minha vida e da tua vida. Mas é tempo de plantar respeito, carinho, e tudo que a gente planta, a gente colhe. É tempo de plantar amizade, é tempo de plantar, ser pacificador, é tempo de plantar amizade, porque a qualquer momento nós precisaremos de ajuda de alguém. É bom ter contato com as pessoas, é bom, é interessante plantarmos aquilo que possa somar na nossa caminhada, porque quem planta hoje colhe amanhã. E talvez você tenha plantado aquilo que não tem agradado nem a Deus e tem causado problemas da tua família. Olha, pastor, então eu vou colher se você pedir perdão a Deus e reconciliar com essas pessoas. Você não vai colher, não. Tempo de plantar e tempo de colher. É tempo de plantar, pai, carinho na vida dos teus filhos. É tempo de plantar na vida dos teus filhos respeito, amor. É tempo de plantar na vida do seu patrão, da pessoa que você trabalha por ele ou por ela. E quando você planta, você colhe. Dedique-se, porque esse é o tempo de Deus para a tua vida. E tudo que planta, colhe. Vamos lá? Repita comigo o tema: tudo tem o seu. Agora tem tempo também de calar e de falar. Tem hora que a gente tem que calar, e tem momento, principalmente no casamento, que a gente tem que calar, ficar quietinho. Muitas vezes a mulher conversa demais, vai irritando o marido. Você conhece teu marido, ele é um cara nervoso, e a mulher vai falando, vai provocando a ira, vai provocando, chega um momento, o cara não resiste e ele acaba usando os seus braços. Tem momento que a gente tem de calar, quando a gente vê uma situação onde as pessoas estão conversando, discutindo, a gente tem que ser sábio e calar. O apóstolo Paulo fala para que nós não fiquemos entre os que geram contendas, pessoas que ficam conversando e que não existe edificação. Há tempo de silenciar, mas há o tempo de falar. E nós aprendemos, irmãos, que existem, segundo os sábios aí, 4 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida, a palavra falada e o tempo perdido. A palavra. Por isso que nosso apóstolo Tiago, ele fala que nós devemos estar prontos para ouvir. E que mais? Tardio para? Não, tardio para falar, não é isso? Tá certo? Então tem que esperar o tempo de falar. Muitas vezes a gente intromete e fala. Eu mesmo tenho essa tendência, pelo meu temperamentão. Tem hora que eu encontro um problema e eu já vou armado, hoje eu falo. E eu tenho de vez em quando falar assim: Deus, me dê o controle. A Bíblia fala que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá o quê? Domínio próprio. É tempo de falar, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Quem sabe esse é o momento de calar, ficar em silêncio. E diz quando a gente fica em silêncio, talvez o silêncio fala muito mais alto. Talvez no seu trabalho lá você está falando demais,
até mesmo de Deus, de Jesus. Não é que está errado, mas há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E há um momento de falar e calar, fica quietinho. O que foi que você está conversando? Não, estou quieto hoje. Fala, amor. Não, falar não. Tudo tem o seu tempo. Há tempo também de espalhar pedras e ajuntar pedras. Nós somos sempre, as pessoas jogam pedra na gente, falam de você. Questão não é ser apedrejado. O que a gente pode fazer com as pedras? O que eu vou fazer com essas pedras que estão jogando, estão me caluniando, estão falando mal de mim? Eu quero dizer para você aqui, olha, você que tem a sua família, você fala assim: pastor Eugênio, a minha sogra está falando de mim, pastor, souber o que minha cunhada está falando. Querido, querida, é pegar essas pedras dos falatórios, maus, pessoas que falam mal de você, e você então pegar e transformar e espalhar como pedras, fazendo pontes, para que haja um momento de haja pacificação na sua família. Tem momentos que a gente tem, irmãos, de receber as pedradas, guardá-las, ajuntá-las e espalhá-las, não tratando o mal com o mal, mas tratando o mal com o bem. Vamos seguir em frente? Temos ter esse tempo que nós viemos chorar. Agora tem uma coisa: a vida, o tempo não vai ficar para sempre chorando. O tempo não é para sempre chorando. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu ia falar antes aqui, eu quero aproveitar essa parte do tempo aqui de chorar e tempo de morrer. Ao meditar, e eu já preguei essa palavra aqui já, ontem e hoje dessa palavra, me veio a lembrança quando meu pai faleceu em 1975. Foi uma das cenas mais terríveis que eu já vi até hoje. Eu nunca vi uma cena dessa. Foi quando minha mãe recebeu o telegrama, e quem foi levar o telegrama foi um amigo do meu pai. Meu pai foi, na época, político em Salinas, tabelião e vereador, e tinha muitas amizades. Aí ele chegou, entregou o telegrama para minha mãe, e minha mãe começou a gritar e puxar os cabelos. E eu vi aquela cena, fiquei, não sei, a reação minha foi engraçada, que eu desci correndo lá para a ponte, para a boca da ponte. Eu não sei se ponte tem boca, mas vou falar a boca da ponte. Cheguei lá embaixo, na boca da ponte, encontrei na estrada meu irmão Roberto, e aí meu cunhado pegou e me deu, o Mirão, um comprimido, assim: toma esse comprimido aí. E era um antidistônico. E foi aquele dia que eu fechei meu coração e não quis chorar. E eu não sei, esse bloqueio no meu coração, Roberto chorava, eu não chorava, fiquei bloqueado. E é interessante que eu travei naquele dia. Nunca eu lembro de eu ter chorado depois da morte do meu pai. Eu não sei, na perspectiva aí de quem faz psicologia, e isso foi um bloqueio na minha vida. Quando foi em 1984, em Brasília, Distrito Federal, eu participei de uma vigília de oração, onde as pessoas caíam no chão, falavam em línguas, as pessoas tinham aquele momento delas, e de repente eu comecei a chorar depois de tanto tempo. Para você ver, eu tinha 10 anos de idade. Depois que meu pai faleceu, outro detalhe também que eu lembrei hoje, depois que meu pai faleceu, nós éramos uma turma de amigos adolescentes, e aumentou também esse bloqueio, porque nós fomos para o SESC em Salinas, SESC, e um amigo nosso, de 12 anos, era a minha idade, depois meu pai faleceu, e nós tínhamos esses amigos, e eu estou contando esse fato aqui, porque o bloqueio aumentou mais, eu não consegui chorar. Todos procuravam a Mauri, era amigo nosso. A Mauri, cadê a Mauri? Todo mundo atrás da Mauri. Aí tinha um cara que tinha uns 17, 18 anos, ao ele sair, eu estava atrás dele, ele olhou da piscina, no fundo da piscina, e deu um grito: meu Deus, meu Deus! Ele morreu. E eu fui o segundo que cheguei, olhei, era o meu amigo lá, um amigo nosso, a Mauri, com aquela sunga vermelha. Quando eu vi aquilo, e todos choravam, aquele desespero dos meus amigos, e eu não chorei. O bloqueio quando meu pai faleceu, e aí eu não conseguia chorar, nunca mais eu chorei. Bebia,
para chorar e não conseguia chorar. Eu me lembro da menina, não vou falar o nome dela não, que ela terminou comigo e eu fiquei retado de raiva. E eu falei com um amigo meu: mas moço, eu queria chorar. Ele disse: é besta, moço, homem não chora não. Conclusão, eu fui para Brasília nessa época, então lá, eu comecei a chorar naquela reunião. E eu chorava e descontrolado. E aí eu sorria também. Que cena esquisita. Eu saí naquela madrugada, a gente pegava o ônibus lá do plano piloto, lá na Asa Sul, Asa Norte, não lembro. E íamos para nossa casa em Taguatinga Norte. E aí eu saindo do ônibus com chororeiro e uma risação besta. Aquele foi o tempo de Deus para minha vida, que eu sorria e eu chorava. E eu fiquei bloqueado durante anos sem chorar. E mesmo carismático que eu sou, gosto de brincar e tudo, eu sorria, mas o sorriso mais quando eu tomava ali alguma bebida com o pessoal. Fiquei fechado, travado. Então foi um tempo de Deus na minha vida. E eu não sei por que Deus, na época que eu ficava perguntando por que Deus permitiu o meu pai morrer e por que eu fiquei travado. O que eu entendo hoje, depois que eu conheço a Bíblia Sagrada, é esse tempo todo bloqueado foi o tempo dentro da realidade humana que eu ficava com raiva, amargurado dentro de mim e não chorava. Foi o tempo de, parece que 7 anos, 8 anos sem chorar. E aí aconteceu aquele turbilhão, aquela enxurrada de sorriso e choro. E eu quero começar a terminar e dizer para você nessa noite seguinte: eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Talvez magoado com alguém, porque há tempo de você ficar aí com ódio, mas há tempo também de você perdoar. Talvez você está aí fechada dentro de você, fechado, porque perdeu alguém da tua família. E eu me lembro, depois de muito tempo, Roberto, meu irmão, Roberto Clauber, que nós sentamos em Brasília, e fiquei questionando depois dessa experiência que eu tive, e ele não foi bloqueado, ele não teve problema, e eu tive. Então, o tempo na vida de uma pessoa é diferente na vida de outra. De repente, na perda de alguém da sua família, seja seu pai, sua mãe, um irmão, uma pessoa querida que você perdeu, a reação de uma pessoa é de um jeito, a reação de outra é de outro jeito, e cada um tem sua experiência. Agora, o que nós não podemos perder a visão é que o Deus que tem o controle da história, das nossas vidas, do tempo, sempre haverá tempo para que Ele enxugue as nossas lágrimas, sempre haverá tempo para que Ele nos perdoe, sempre haverá tempo que Ele possa dizer para você: filho, eu te amo, eu tenho um propósito na sua vida. O que precisa é nós abrirmos para esse Deus que é o dono do tempo e falar com Ele: Deus, age na minha vida. Eu estou cansado de sofrer, cansada de viver dentro deste tempo, Senhor. E as portas vão se abrir para você. Eu creio nisso. É o Deus que nos fala nessa noite que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E muitas vezes, quantas vezes eu volto a dizer aqui, a gente não está preparado para perder. Aqui, gente, olha, nenhum de nós que está aqui está preparado para perder. Eu converso com Giselda toda semana sobre morte. Falando nisso, eu preciso fazer o seguro de vida meu e de Giselda, porque se nós morrermos, um leva. Sabe? Se tiver condições, você faça. É normal falar sobre morte. É normal. Falo com minhas filhas. Mas no fundo, você quer morrer? Eu também não quero não. Virar Highlander. Mas eu morrer, não tem jeito não. Sabe? Não tem jeito não, nós vamos morrer. A realidade. E gente não está preparado a perder, sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Sabia disso? Está na Bíblia.
Nós não fomos feitos para perder. Nós não fomos feitos para chorar. Pastor, que heresia é essa? Quando Deus nos fez no Éden, o Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança, Ele colocou em nós os seus atributos. E Deus não morre, não é atributo dele. Deus, o Deus criador do universo, que nos criou à sua imagem e semelhança, Ele não é um Deus que colocou em nós, vou colocar neles sofrimento, não. Tudo aconteceu, o choro, as perdas, o ódio, a mágoa, a tristeza, por causa do pecado. Mas Deus não me fez nem te fez para perder, para sofrer, para morrer. E é por isso que ninguém aqui está preparado para perder, para sofrer. A gente fala, não, se Giselda morrer, ainda brinco com ela, se você morrer, as irmãs da oração vão entrar em oração no máximo um ano. Eu vou casar com outro. E brinco com ela, ela brinca comigo. Esses dias ela brincou comigo e ela tem esse negócio. Cadê ela? Saiu daqui? Agora eu posso falar à vontade, Aí esse dia ela falou comigo assim, não case, não, falando com Fátima, com as meninas. Chegou lá em casa, ela falou assim, bem se encontrar um cara assim bonito. Você é vergonha, não? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Mas por mais que a gente fala, brinca com esses assuntos, nenhum de nós está preparado, gente. Porque existe um emaranhado, sabe, dentro de nós, de história que eu construí com minha paixão, com as minhas filhas, com esta igreja, com vocês comigo. Não tem como a gente fugir, sabia disso? De vez em quando eu fico com raiva de Giselda, ela fica com raiva de mim, mais a eu do que ela. Aí depois, quando eu vejo ela chegando assim, com aquele cabelinho dela, fazendo assim, meu coração derrete. Porque é uma história entre os dois. E eu quero desafiar você, porque na verdade nós não estamos preparados para isso. E eu tenho que falar isso aqui que está no script. Ó irmão, há tempo de perder e você pode orar já. Mãe, seu filho vai casar e você vai perder ele. Pastor, perder. A Bíblia fala, deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se à sua esposa e serão os dois o quê? Começa a orar já. Meu filho, meu joelho já virou lixa. Melissa vai chegar dia 29. Vocês elogiam o namorado dela, viu? Vai chegar dia 29, o namorado dela lá. E eu já estou orando muito tempo, desde há muito tempo. Meu Deus, prepara meu coração. Porque na verdade você que é mãe e você que é pai não quer perder, não quer entregar a princesa, mas tem de entregar. E quando passar uns dias, não chega para a menina e fala assim, a comida dela é boa, meu bem. Para o marido, hein? Para o marido, para o filho. A comida dela, ela faz comida bem? Você está cozinhando bem para meu filhinho? Aí fazem igual a irmã, das irmãs, bem positiva. Eu não sei cozinhar, quer? Salinense. Por quê? A gente não está preparado para entregar o filho, não é assim? Para entregar a filha, vocês estão entendendo, gente? E vai ter um tempo. E aí eu quero falar com vocês aqui, mães, nós pais, precisamos de ter o sentimento de Maria, mãe de Jesus, que no tempo certo ela entendeu, quando ela falou assim, olha, fazei tudo o que ele vos disser. E ela entendeu que a sua missão acabou ali, ó. Acabou. Joquebede, mãe de Moisés, quando a filha de Faraó mandou buscar Moisés, certamente ela diz, pode ir, tchau meu filho, você não é meu, Deus que mandou, deixou cuidar de você. Não estou dizendo que agora você vai casar, você moça e você rapaz, vai desprezar os pais da sua esposa, futura esposa, e você que já é esposa aqui está desprezando, ou do seu marido. Mas uma coisa é certa, há tempo de perder
No sentido de você falar assim, olha, chegar para a sua futura nora: ô filhinha, cuida bem dele, viu? Aí pode fazer isso, não tem problema não. Cuida bem dele. Aí essa menina de salão falou assim: pode deixar. Eu, lá perto de casa tem um restaurante, eu vou comprar todo dia comida. Aquelas pirracentas, sabe? Mas ela estava pagando com a mesma moeda. Então, e você também chegar para o rapaz e falar assim: olha, cuide bem dela. Cuide. E aprender que a qualquer momento você vai perder a bênção. E quando você bater seu carro que zero, que você não fez seguro, devia ter feito seguro, tomara que não bata não. E tem gente que fala assim: está repreendido, pastor. Está repreendido não, você é barbeiro. Se bateu, arrebentou o carro, cuidado, teu coração não fica no carro. Você tem que sair do carro: obrigado, Senhor, esse é o meu tempo de perder. Vou gastar 3 mil reais, fazer o que, Senhor? Aprendi com o pastor meu, Anderson: se você não pode ter um carro importado, então não tenha. Se você não puder ter um carro de 80 mil, tenha um de 25. Bater com um de 80, o gasto é terrível. Cuidado. Eu estou falando isso aqui porque nós temos de preparar para a vida. Porque na vida nós iremos chorar, nós iremos perder, nós iremos de vez em quando não sermos abraçados, nós iremos na verdade ter situação de luto, nós teremos momentos de guerra, sabe? Guerra. Mas tem paz também. Tem ódio, tem amor. Tem perda e tem ganho. E na vida não somente ganha, mas também perde. Aí Deus abençoe os cruzeirenses e os atleticanos. Vamos ficar em pé, irmão?